Você que está começando a fazer academia ou qualquer outro tipo de esporte, eu acredito que você já deve ter encontrado ou alguém deve ter oferecido algum tipo de suplemento. Mas aí que está a questão: para que serve um suplemento? Será que ele é indicado para você? Será que é uma boa comprar ou gastar dinheiro com suplementação? Hoje vamos falar tudo sobre os suplementos básicos. Olá, meu nome é Lucas Moretti, eu trabalho com assessoria e personal trainer e o meu objetivo é o seu resultado e também facilitar a sua vida no mundo fitness. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão de suplementação, algo que gera muita dúvida para as pessoas que estão iniciando ou querem começar a tomar alguma coisa. Um adendo muito importante é: suplementação é uma coisa, anabolizantes é uma coisa totalmente diferente. Hoje a gente vai falar sobre suplementação. Eu sei que muitas pessoas que começam a fazer musculação ou qualquer outro tipo de esporte vê, talvez as pessoas mais antigas vê a suplementação um pouco com o nariz um pouco torto para isso. Mas não se preocupe, hoje a gente vai deixar bem claro o que é cada coisa. Antes de tudo, eu quero convidar você a se inscrever no canal. A gente tem a meta até junho chegar a 1000 inscritos. Eu conto com sua ajuda, então compartilhe, comente, dê like, que tudo isso dá muita força para a gente continuar fazendo esse trabalho. Exatamente. O que é a suplementação? A suplementação são produtos que têm a função de ajudar pessoas que têm deficiência alimentar. Então, o que seria isso? Por exemplo, se você faz um treinamento muito pesado, talvez a sua alimentação básica ela não ajude você. Então, o que acontece? É a pessoa que não consegue comer carne, não tem uma boa ingestão de ovos, talvez no caso dela seja legal ela tomar uma proteína ou uma albumina. São suplementos que vão ajudar a substituir essa falta de alimentos. Eu deixo bem claro, primeiramente, que assim, suplementação é uma boa, ele é muito prático, mas se você consegue fazer tudo com uma alimentação natural, se você consegue bater tudo aquilo que você tem que bater de proteína, de carboidrato, de lipídios, de vitaminas, se utilizar suplemento, você não precisa disso. Uma coisa que é importante você saber é que normalmente as pessoas que precisam disso ou são pessoas que têm um estilo de vida muito ocupado e não conseguem lidar com cozinha ou não tem tempo para buscar uma refeição melhor, ou são pessoas atletas, que normalmente atleta, o nível de exigência na alimentação é muito mais severo. Então, como ele já precisa de várias refeições com uma taxa determinada de substância, necessita que ele tome a proteína. Então, como saber se você tem que tomar algum suplemento ou não? Primeiramente, sabendo qual é o seu objetivo, você vai ter que alinhar a alimentação para o treino que vai ser focado nesse objetivo. Então, por exemplo, se você faz um treino para emagrecer e utiliza uma massa, uma maltodextrina, que são suplementos com base de carboidrato, você vai acabar engordando em vez de emagrecer. Ou, caso ao contrário, se você quer ganhar massa muscular e não come carne naturalmente e não toma proteína para suplementar essa falta, você também não vai ter resultado. Então, primeiramente, a suplementação está ligada ao objetivo. Você vai entender bem na hora que a gente chegar sobre a creatina. Pois bem, dado as duas primeiras explicações, vamos falar agora o que são esses suplementos. Bem, o primeiro suplemento que a gente vai falar é o Whey Protein. Esses Whey Protein nada mais é que são proteínas. Então, quando você faz um treino para ganhar massa muscular, é importante que você tenha uma alta ingestão de proteína na sua alimentação. Se você não consegue ingerir essa proteína pela alimentação, é legal você suplementar com Whey Protein. O Whey Protein, a proteína dele é de origem do leite, que significa que tem um alto valor biológico. Você também tem Whey Proteins que são de outras matérias, como carne ou ovos. Então, principalmente de ovos, são aquilo que a gente chama de albumina. Uma coisa que é legal de você entender também são os tipos de Whey Protein. Então, primeiramente, você tem o Whey Protein normal. Com certeza você já viu aquele Whey Protein isolado, hidrolisado e concentrado. Qual a diferença de um para o outro? É ao nível de concentração de proteína por produto. Então, por exemplo, esse Whey Protein ele tem menos carboidrato, então ele seria uma proteína concentrada.
putz, esse daqui é uma proteína isolada, a taxa de carboidrato dele é muito reduzida, e você tem um hidrolisado, que ele é um whey que tem uma absorção um pouco mais rápida. E também ele é tem um pouquinho mais de concentração de proteína do que um concentrado. Bem, você entendeu então agora o que são as proteínas, sendo ela o whey protein, a albumina e as suas variáveis. O segundo suplemento que a gente vai falar é a creatina. A creatina, na verdade, é o maior pulo do gato para qualquer treinamento voltado para a força. Entenda bem essa frase, presta atenção, para qualquer treinamento voltado para a força. A creatina, naturalmente, você encontra ela em carnes e também o seu corpo produz ela, só que é uma quantidade muito pequena. Então, quem deveria utilizar a creatina para os treinamentos? Principalmente pessoas que têm o objetivo em ganhar força, porque qual é a função da creatina? Primeiramente, você tomar ela no primeiro dia não vai fazer o efeito dela, ela precisa que gere uma sobrecarga dessa creatina no músculo. Outro detalhe também que é importante, que o aproveitamento dessa creatina ela é em torno de 3 a 5 gramas. Então, se você está consumindo já ela e aumentar para doses de 10 gramas, 15 gramas, cuidado que talvez o seu corpo não consiga absorver tudo isso e ele acaba eliminando pela urina. Então, talvez você esteja perdendo dinheiro sem perceber. Mas exatamente, qual é a função da creatina? Então, o que acontece? Quando você vai iniciar o exercício, o principal combustível que você utiliza é a creatina. E então, o que acontece? Vamos utilizar o período de 10 segundos. De 0 a 10 segundos, a ação, o poder de explosão dela é meio variável. Então, você, durante esse tempo, vai ter um pico exato, variações, daí ela diminui e você começa a consumir carboidrato, glicogênio. Quando a pessoa está suplementando com creatina, não é exatamente que aumenta o tempo de durabilidade. Mas lembra que eu expliquei para você que você tem uma variação de liberação energética? Quando você chegar no pico, ele vai se manter constante. Então, essa constância oferece um maior aproveitamento no treino. E sem contar que a sua recuperação desse combustível, logo após, quando você for descansar, se 1 minuto, 2 minutos, seja o que for, é melhorada. Então, o seu rendimento em questão de resistência e questão de força melhora. Falam que a creatina ajuda a ganhar massa muscular. Não é exatamente que ela faz uma hipertrofia na massa muscular. Primeiramente, quando ela entra no músculo, ela vai puxar água, então vai ter um inchaço, uma hipertrofia sarcoplasmática, que a gente chama, mas a construção de proteína, que é importante para a hipertrofia, ela não faz isso. O que ela faz é, consequentemente, você consegue levantar mais peso, por levantar mais peso você tem mais microlesões, e por ter mais microlesões você tem mais hipertrofia. Veja que ela não é diretamente, mas sim indiretamente responsável por um tipo de hipertrofia. Beleza? Segundo suplemento, massa. Esse suplemento é o que mais complicado e também é o mais simples. Massa nada mais é que carboidrato. Sabe quando você tem uma alimentação com arroz, feijão, frutas em gerais? São carboidratos. Então, o que acontece? Você tem a massa, que o pessoal utiliza, principalmente aquelas pessoas que não conseguem comer muito ou têm uma dificuldade em fazer todas as refeições diárias, utilize ele como substituto de uma refeição. Qual que é o grande problema? Que se você treina e quer emagrecer, tomar massa talvez não seja uma boa ideia, porque ele é puramente carboidrato e o seu corpo, quando está com excesso de carboidrato, ele começa a converter esse carboidrato em gordura, então você vai começar a engordar. A massa, você tem vários produtos dela, ou melhor, vários produtos baseados em carboidrato. Então você tem a maltodextrina, a dextrose, maxwase, massa, todos eles acabam caindo para o campo de carboidratos simples, só que cada um tem uma aplicação diferenciada. Por exemplo, um corredor que corre meia maratona ou maratona, uma maltodextrina seria ideal, porque ele acaba esgotando demais o carboidrato, o glicogênio do corpo dele. Então a recuperação é muito mais eficaz. Um maxwase, principalmente para quem não tem tempo para fazer refeição, ele tem um tempo de digestão um pouco mais lenta e uma consistência melhor do que a massa simples. Mas na verdade, no fim das contas, tudo é carboidrato. Agora para o quarto suplemento, o BCAA. O BCAA ele é baseado em 3 aminoácidos, valina, leucina e isoleucina. Então são esses 3 aminoácidos que compõem o BCAA. O BCAA ele ajuda desde a recuperação muscular até mesmo no estímulo da hipertrofia.
qual que é a grande discussão que ultimamente você vê sobre o BCAA? Que esses 3 aminoácidos, ele também é encontrado em outros alimentos. Então, se você for comer um frango, dentro do frango você vai encontrar leucina, valina e isoleucina. E justamente por isso, a comunidade discute muito se deve ser feita uma suplementação com BCAA ou não. Mas isso fica no critério do seu treinador ou da pessoa, porque, como eu falei, suplementação é utilizado para ajudar na alimentação. Então, se você, na sua alimentação, você tem um desfalque de proteína em geral, você pode utilizar o BCAA para ajudar. Mas bem que muitos whey atuais, whey proteins, já tem BCAA na sua concentração. Então, observe bem se existe realmente ou não uma necessidade disso. Bem, pessoal, a gente encerra o vídeo por hoje. Hoje a gente falou o básico sobre a suplementação. Espero que ajude você na sua vida fitness, no seu treinamento. Se você tem dúvidas ou quer comentar alguma coisa, ou até mesmo discorda de algo, a caixa de comentários está aberta. Se você quer bater um papo, conversar, ou até mesmo algum treinamento específico para o resultado, ou algumas dicas de treinamento, entre em contato comigo pelo Instagram ou o Facebook. Eu tenho uma página que é Lucas Moretti Personal. No Instagram é personal_Moretti. Lá você pode mandar sugestões, vai ter dicas sobre treinamento, vai ter stories falando sobre treinamento, emagrecimento, em geral tudo relacionado ao mundo fitness. Espero que vocês gostem e até mais.